Estamos de volta com o programa Consciência Humana, o programa para mentes inteligentes, corações livres e pessoas apaixonadas pela ideia de mundo melhor, sempre lutando pelo bom, pelo justo e pelo melhor do mundo, mais que um programa, um gesto de amor e fé na inteligência humana, programa Consciência Humana desde o dia 30 de julho de 2007. Desde o dia 30 de julho de 2007, estamos aqui mais uma vez. Desculpa aí aos nossos telespectadores e aqueles que fazem a TV Assembleia, que semana passada eu vim com uma camisa amarela do Brasil e tinha com alguns detalhes verdes, aí atrapalhou um pouquinho aí com o croma, mas a culpa aqui foi do apresentador, tá certo? Hoje eu estou com azul, daqui a pouco eu vou aparecer com verde novamente, mas aí fora do croma vai dar tudo certo no final. Nos últimos programas a gente tem debatido principalmente essa questão de temas possíveis da redação e de como fazer o melhor texto. Na semana passada nós tivemos aqui uma discussão sobre bullying, onde recebemos a psicóloga Aline e o professor Lira, professor de gramática. Grande abraço para o professor Lira. Recebemos essa semana dois grandes professores, professor Eric, professor de redação, professor de interpretação de texto. Vamos ter a participação do professor Jardel, que é ligado a artes, e dois alunos, um de terceiro ano e outro de pré-vestibular, que estão aí nessa preparação intensa para o Enem e para outros vestibulares também, e que são reconhecidos como alunos que escrevem muito bem, vão passar um pouquinho da sua vivência, para chegar a esse nível de excelência. Professor Eric, muito obrigado pela sua presença, nos ajudando aqui no programa mais uma vez. Prazer é todo meu, Elias. Eric, o tema dessa semana é a questão da democratização da cultura. A gente vai já entrar em alguns detalhes, a gente percebe que o tema cultura é um tema assim, muito amplo. A própria palavra ela vai ter muitas definições, principalmente num país como o Brasil, que é pluricultural, que tem assim, várias tipos de pessoas que iniciaram todo esse processo de difusão da nossa cultura e de construção da nossa realidade. Como é que você avalia o tema em si? Bom, o tema é bem interessante que se note que ele talvez sirva muito para a gente analisar como selecionar bem os conhecimentos que você possui sobre o tema. É um tema amplo, é um tema que te possibilita vários caminhos, mas daí, assim, acho que a possibilidade que eu tenho de colaborar hoje é justamente ajudar a você racionalizar essa seleção de conhecimentos para ajudar na argumentação do texto dissertativo. Quando ele coloca a democratização da cultura, o que seria, na concepção do professor, o que seria essa democratização? A democratização da cultura, Nelson, a gente há de se destacar que, antes disso, vamos pegar a essência do Enem. O Enem trabalha com a questão social, questões de problemáticas sociais. Levando em consideração esse ponto de partida, a gente trabalha com democratização da cultura, ou melhor, a falta de democratização da cultura, como as dificuldades de acesso aos elementos culturais do país. Tanto no que diz respeito à variedade cultural de formação do país, quanto no que diz respeito ao acesso financeiro a ele. Então, assim, quando a gente fala de democratização da cultura, talvez seja melhor a gente explanar como a necessidade de democratização da cultura, certo? Levando em consideração que a cultura brasileira é uma cultura vasta, uma cultura variada, a gente tem acesso a pouco dessa cultura, seja por aspectos financeiros, seja por aspectos de preconceito mesmo, e desvalorização. O que me chama a atenção, professor Eric, é assim, quando você vai definir a questão da cultura, e aí o Jardel, o professor de arte, vai já colaborar com a gente nesse sentido, é justamente essa definição. Você falou da variável, vamos dizer assim, da variedade de manifestações culturais que o país tem. E nós trabalhamos, quando a gente trabalha com cultura, a gente trabalha com o sentimento de pertencimento, o conceito de identidade, o que identifica alguém, como faz este alguém ter o sentimento de que ele pertence a um determinado grupo. E muitas vezes, por exemplo, num país como o Brasil, que tem várias manifestações, haverá manifestações que não necessariamente fará com que eu me sinta daquela região, pertencente a ela, que eu me identifique com ela. Ou seja, e aí nós estamos propondo uma redação que ela vai abarcar todo um país que é continental e que tem toda essa variedade. Isso não é um complicador para o aluno, para o estudante? Com certeza é um desafio, Elielson, mas assim, mas se você partir do ponto que a principal característica da cultura brasileira é a miscigenação, a gente começa a entender que é nesse momento que nós vamos debater o acesso a essa variedade cultural, certo? Nós temos alguns problemas que relacionam-se a isso. Quando você fala de uma formação cultural
etnocêntrica, que valoriza apenas uma variedade cultural, você deixa de dar acesso a essa miscigenação. Então, assim, se eu partir do ponto que a cultura brasileira tem como principal característica justamente essa mistura, e eu não tenho acesso às mais variedades colaborações culturais, eu não tenho acesso à cultura. Então, daí a gente pode partir no problema mais específico. É porque quando você coloca essa questão aí, por exemplo, você colocou a questão etnocêntrica, né? E a gente pode, o etnocentrismo versus o relativismo, ou seja, de como você vai se posicionar, ou seja, se eu vou ter uma perspectiva de uma cultura do qual eu vou defender como legítima, ou se eu vou aceitar essa variedade. Lembra muito Darcy Ribeiro, por exemplo, lá no Povo Brasileiro, quando ele vai tentar compreender justamente essa difusão das raças, quando ele traz essa discussão para a gente. A discussão dele e de outros autores, que justamente quando se trabalha a formação do Brasil, é justamente você entender e aceitar que existe essa variedade. Então, assim, há de se entender que realmente nem todas as culturas vão representar você pessoalmente, mas que a variedade é uma marca da cultura brasileira. Portanto, para que você especifique o tema, faça um recorte no tema, é interessante que se note que o acesso à variedade é ponto primordial para o acesso à cultura, tá? E à identidade nacional. Porque a gente pode falar também que a cultura é um elemento de identidade nacional. E quando eu falo de identidade nacional, eu estou falando de um Brasil como um todo. Daí a necessidade de você entender o Brasil como um todo, como um país miscigenado, que possui diversas culturas, e que essa variedade é a marca identitária do país. É interessante quando você fala da identidade nacional, professor, que eu lembro, por exemplo, do governo Vargas. Na época do governo Vargas, houve uma tentativa do Vargas de se fazer com que o Brasil tivesse uma cultura única. Ou seja, inclusive o Estado brasileiro tentou isso, até resgatando um pouco daquilo que no século XIX a gente tem lá com aquele quadro A Redenção de Cã, quando o Brasil tem uma política de esbranquiçamento, uma política oficial, né? E depois no governo Vargas há uma tentativa de unificação da cultura. Depois é que vem a teoria preservacionista que vai dizer, não, vamos preservar, né, a variedade e não tentar aqui fazer do Brasil um país de uma cultura só, né? Eu acho que assim, chega a ser um entendimento que não há possibilidade de você fazer isso, o país com uma cultura homogênea. Também há de se destacar que aconteceram alguns avanços nos últimos anos. Hoje se discute muito sobre a colaboração quilombola, hoje se discute sobre a colaboração indígena. Então, a colaboração dessas minorias dentro da formação da cultura brasileira pode assim, configurar-se como um avanço em busca dessa identidade nacional. E aí também a gente pode definir outros aspectos. Por exemplo, isso institucionalmente falando, oficialmente falando, a implantação do ensino da história da colaboração africana dentro do ensino básico já foi algo que é uma evolução. Você tem uma discussão ampla nos últimos dias também, que era sobre que tipo de religião se oferecer no ensino básico, se havia uma tendência religiosa, ou se o ensino seria um ensino religioso unificado. Então, essas amplas discussões têm colaborado para o avanço no que diz respeito ao acesso às variedades. O que fica claro é que, assim, quando você coloca a democratização da cultura, a amplitude do tema ela é muito grande. Com certeza. Aí vem o desafio da redação, que talvez seja o principal deles, que é o fato de você conseguir fazer um recorte nesse tema, que é amplo, e principalmente selecionar as questões necessárias para embasar uma argumentação. Bom, professor Jardel, a gente está aqui discutindo a questão da cultura, da democratização da cultura no Brasil. O professor Érico está colaborando com a gente, mais no sentido da organização da redação. Você é professor de arte. Quero que você opine, de fato, com relação ao tema. É possível democratizar a cultura no Brasil ou o Brasil é tão amplo, tão diverso, que isso se torna algo quase que impossível? Bom, eu não digo impossível, né? É claro que é possível democratizar a cultura no Brasil. Apesar do país ser um país enorme, um país muito imenso, né? E uma população enorme, e faz com que haja uma grande dificuldade ainda para que haja essa democratização. Se você for pegar o histórico do Brasil, desde da colonização do Brasil, o Brasil ele pode-se dizer que é um celeiro de cultura. Perdão. É um celeiro de cultura, pois cada região existe uma característica diferente em termos de cultura,
Mas, assim, é possível, sim, haver essa democratização. Claro que deve haver mais projetos em prol para que aconteça isso, né? Apesar de ser uma discrepância enorme em relação a essa democratização, mas eu acredito que sim. Professor, nós temos no país Ministério da Cultura, nós temos nos estados Secretaria de Cultura, nós temos nos municípios Secretarias de Cultura. Como é que você analisa esses órgãos públicos, Secretaria do município, do Estado, Ministério da Cultura, como fomentadores desta cultura, para que o brasileiro possa ter acesso, né, a tudo isso que constrói a sua própria identidade? Olha, eu sempre analiso esses meios, essas formas de secretarias, que muitas das vezes eu contesto, muitas das vezes colocam pessoas que não têm afinidade com a cultura, colocam pessoas que não têm o preparo para trabalhar com a cultura, mas eu acredito que seja através dessas secretarias, através desse ministério, né, que há uma possibilidade enorme de trazer para a população uma proximidade maior da cultura no Brasil, né, tanto na parte artística, né, na parte quando se trata de música, quando se trata de dança, quando se trata das artes plásticas, né? O que eu observo muito hoje é que a população ela está se aproximando mais dos trabalhos artísticos, né? Está conhecendo mais os artistas. Hoje você pode ver a produção dos grafites, é um exemplo, né? Que faz com que se aproxime mais da população e a população tenha aquela imagem, tira aquela imagem da cabeça de ser uma arte proibida, algo proibido. A cultura no Brasil, ela separa mais do que une, professor? Eu acredito que hoje ela tem um papel mais de unir do que separar, né? Hoje ela... Mas você acredita que... Você falou que ela tem um papel. A minha pergunta é, ela une? Une sim. Une sim, porque ela tem, na verdade, esse poder de fazer com que a cultura, né, una, na verdade, a população. Eu pergunto um exemplo, eu vou citar um exemplo para você. Quando você parte para as apresentações artísticas, culturais, né, você vê hoje as pessoas lá do Sul tendo proximidade, conhecendo mais a cultura do Nordeste, né? Você vê o pessoal do Sudeste hoje, como é que eu posso falar? Comemorando o São João, né? Que é uma festa muito característica do Nordeste, né? Então, eu vejo uma aproximação muito grande, uma união muito grande, né? Faz com que as pessoas do Sudeste se aproximem mais do Nordeste, as pessoas do Norte se aproximem mais do Nordeste, enfim, acho que há uma certa união, sim. Me chama a atenção, por exemplo, lá no Rio Grande do Sul, dizem que o jogo Grêmio Internacional é a maior rivalidade do futebol brasileiro, em termos regionais. Mas tem um elemento comum no jogo de qualquer time do Rio Grande do Sul, que é quando o hino do Rio Grande do Sul é tocado, todas as torcidas cantam, enquanto que o hino brasileiro eles meio que fazem um silêncio, né, em respeito, mas fazem um silêncio que eu gostaria de entender bem o que significa aquele silêncio. Enquanto que o hino do Rio Grande do Sul não, ele é muito mais entoado, ele é muito mais cantado. E as torcidas, independente de ser do Inter ou do Grêmio, elas estão sempre empunhadas com a bandeira do Rio Grande do Sul. Que é um fenômeno, inclusive, que você não vê nos outros estados. Você vê a bandeira do time de futebol, não do estado. E aí foi por isso que eu perguntei dessa questão da união ou da separação, justamente por essas diferenças culturais que a gente tem. Ou seja, não precisaria que dentro das esferas escolares, que dentro dos meios de comunicação, né, esta união através das diferenças, elas pudessem ser trabalhadas com mais ênfase, ou seja, com mais explicação, para que você possa ver na riqueza e na diversidade cultural o motivo de identidade do brasileiro? Olha, eu como professor de arte, eu procuro sempre buscar isso aos meus alunos. Eu sempre busco fazer com que eles conheçam mais ainda
a riqueza cultural de outras regiões, né? E respeite, porque o que é importante, na verdade, é ver o respeito dessas culturas, né? Porque você, sendo nordestino, você tem que respeitar a cultura do sul, a cultura do norte, a cultura do sudeste, enfim, através desse respeito, na verdade, faz com que as pessoas elas passem, na verdade, a conhecer mais a cultura de cada região. Então, eu acredito que seja através, por aí, né? Seja por aí, eles passem, na verdade, a conhecer mais e a respeitar mais ainda, a partir do momento que eles conheçam, se aproximem mais da cultura de cada região. Professor Jardel, dentro do que você está colocando, né, o próprio conceito de cultura ele é muito difícil de ser definido. A gente trouxe aqui alguns referenciais. Ele diz assim, ó, definir cultura não é simples. O antropólogo Alfred Crombie identificou mais de 600 significados diferentes para a mesma palavra. Na raiz etimológica da palavra encontra-se o substantivo latino colere, que significa cultivar. A acepção original estava diretamente associada ao cultivo dos campos para a plantação, de onde se extrai a palavra agricultura, utilizada até os dias de hoje. Ou seja, a própria palavra cultura numa relação com a agricultura dá a ideia de cultivar algo. Ou seja, a própria palavra cultivar, relacionando com cultura, né, e quando ele coloca o tema, a democratização da cultura no Brasil, o aluno poder voltar a essa ideia de cultivar algo que vai lhe identificar perante uma sociedade, que faz ele pertencer àquele lugar. Como é que você interpreta essa variedade de conceitos? Olha, quando você fala em cultura, realmente é muito difícil de se definir realmente o que eu posso definir como cultura. Eu posso unificar a cultura, né? Aqui no Brasil é complicado você trabalhar uma só cultura, porque, como já falei para você, o Brasil ele foi colonizado por vários povos. E cada povo, quando chegou aqui ao Brasil, trouxe dentro da sua bagagem a sua cultura. Aqui estabeleceu sua cultura, como os africanos, os portugueses, os alemães, os espanhóis. E aqui formou um tabuleiro imenso de cultura, né? Ou seja, cada um trouxe os seus conhecimentos e aqui formou o que nós chamamos de folclore, né? Que é o conjunto de cultura, né? O conjunto de conhecimentos, né? E quando nós falamos realmente em definir cultura, isso aí é um exemplo vivo. É difícil se definir uma cultura só, né? Se você for partir do início de tudo, você vai ver que cada povo tem uma cultura diferente. Então, cada nação tem uma cultura diferente. E aqui no Brasil, cada região possui uma cultura diferente, né? Então muito complexo você definir o termo cultura. Isso. E aí você que é aluno, você que vai fazer a redação do Enem, eu particularmente enquanto professor de argumentação, professor de filosofia e sociologia, como você tem um tema que ele é muito variado, né? E como você tem que fazer uma seleção dessas coisas, a indicação se é a democratização da cultura no Brasil, você vai ter que entender de um Sérgio Buarque de Holanda, você não pode abrir mão disso. Você tem que entender de um Gilberto Freire, mesmo que você não concorde com ele, mas você vai ter que entender. Você vai ter que entender de um Darcy Ribeiro, né? Sua obra O Povo Brasileiro. Você vai ter que entender de um Roberto da Mata, o que faz o Brasil, Brasil. Por quê? Porque são pessoas, né, que são reconhecidas, né, pela sua obra, né, a obra acadêmica, do ponto de vista de fazer uma análise, né, como o Eric colocava, colonial, uma análise histórica da sociedade brasileira, para que a gente possa chegar na compreensão daquilo que é o Brasil em termos dessa diversidade cultural que nós temos hoje. Tem um pensamento muito bacana que ele diz assim, o que é identidade? Identidade é importante se definir porque ela tem a ver com a cultura. Identidade é aquilo que eu tenho quando não me dão nada e aquilo que me sobra quando me tiram tudo. Identidade é aquilo que eu tenho quando não me dão nada e aquilo que sobra quando me tiram tudo. Ou seja, neste momento você consegue identificar aquilo que compõe o ser social, que é feito a partir de um elemento cultural que é importante para você desenvolver esse aspecto. Então, assim, pegar esses nomes clássicos, compreender, de repente você quer dizer assim, mas o mundo hoje está globalizado, não dá para a gente pegar apenas esses clássicos brasileiros, eu quero pegar um pouco mais, né, daquilo que é alguns teóricos que hoje analisam o mundo dentro dessa globalização. E aí você pode pegar um Stuart Hall,
que trabalha justamente o conceito de identidade na pós-modernidade, que vai analisar esse aspecto cultural também e que é uma ótima referência, né, para que você possa entender essas coisas. Professor Jardel, fica que então são tantos temas que a gente poderia debater, a questão da cultura material, da cultura imaterial, ou seja, de tudo aquilo que vai compondo o ser humano na sua identidade. Por fim, eu te pergunto o seguinte, debater a cultura de uma forma geral, ela é importante para um povo, por quê? Ela é importante para o povo porque cada povo tem que saber, na verdade, a sua origem, tem que conhecer a sua origem, tem que conhecer a sua arte em geral, né? E isso é importante, por quê? Porque realmente cada povo tem que buscar suas origens, né? E estudando a cultura, é um fator muito importante para você se reconhecer, para você conhecer dentro da sociedade. Compreender o seu pensamento. Compreender o pensamento. Como dizia Tolstói, né, o russo, quem canta a sua aldeia se torna universal. Certeza. Valeu, professor Jardel. Valeu. Estamos de volta com o programa Consciência Humana, nesse segundo bloco, com o tema a democratização da cultura no Brasil, que é uma possibilidade de tema de redação. Mas independente de redação e de vestibular, você que está acompanhando o nosso programa, com certeza está gostando da temática, porque é uma temática que provoca várias reflexões. Afinal de contas, a gente vive num país miscigenado, um país de um sincretismo religioso muito forte. Ou seja, você tem várias possibilidades, a nossa música é muito eclética, as nossas manifestações religiosas são muito grandes, ou seja, o próprio sotaque, né, de uma ponta a outra do Brasil, ele varia muito. Então, assim, de uma forma geral, às vezes é muito complicado você querer definir este país como um país de uma cultura só, porque nunca vai ser. Nossa característica principal é essa miscigenação e essa troca, né, de estruturas mentais que o país apresenta. Professor Eric, você fez as colocações aí com relação à questão do tema, mas propriamente a redação, na hora de escrever o texto, ou seja, que passo a passo é esse que o professor Eric, por exemplo, compreende ser o ideal para o aluno? Pois bem, Elielson, é o seguinte, eu vou tentar agora mostrar uma explanação de texto, uma espécie de planejamento textual, que abarca desde a seleção de argumentos, e aí você vai selecionar argumentos históricos, argumentos filosóficos, sociológicos, literários, até uma organização textual mesmo. A intenção aqui é colaborar com a racionalização do tema. Nós temos um tema amplo, um tema difícil. O que você quer falar com a racionalização do tema, professor? A racionalização do tema é justamente você fazer os recortes necessários, é você ser capaz de selecionar bem os seus argumentos para que se cumpra as exigências que o Enem faz na redação. Então, assim, a gente tem umas exigências, nós vamos cobrar um texto dissertativo argumentativo, ele tem um formato necessário, você tem que cumprir algumas exigências, alguns critérios, e dentro do que eu entendo como uma redação que é organizada, ela precisa de um certo planejamento, até para facilitar o acesso às informações que se possui sobre o tema. Uma pergunta básica, professor, mais importante que muita gente precisa. O que seria um texto dissertativo argumentativo? Pois bem, texto dissertativo argumentativo. Entenda o texto dissertativo argumentativo com 2 pontos. Nós temos o texto dissertativo, ele é um texto formal. Esse texto formal me cobra uma série de características. Por exemplo, eu preciso de clareza, eu preciso de objetividade e eu preciso estar ligado à noção de formalidade linguística também. Então, eu preciso ser compreendido. A função de linguagem predominante será a função referencial. Eu preciso transmitir uma informação. Isso do texto dissertativo. O texto argumentativo, ele gira em torno da defesa de uma tese. A tese,
a gente costuma dizer que é opinião sobre o assunto, que é o questionável se tratando de Enem, porque assim, na verdade, todas as questões do Enem, elas te cobram um posicionamento diante de uma situação, problema. Levando em consideração que os problemas trabalhados na redação Enem, bem como o tema que está sendo discutido hoje, tem um cunho social, a gente pode entender que a dissertação argumentativa é você apresentar de maneira clara, direta, precisa, a defesa de uma problemática social. Basicamente, é provar que aquela problemática existe a partir de conhecimentos do seu repertório sociocultural, que é justamente os conhecimentos adquiridos durante a formação no ensino básico. Ou seja, esse repertório sociocultural, ele é tudo que você aprendeu ao longo da vida escolar. Tudo que você aprendeu. É interessante que o repertório sociocultural, ele deve ser um repertório produtivo, portanto é conhecimento teórico. Sempre é interessante que se privilegie o conhecimento teórico, uma vez que a tendência é a cobrança do que se viu na escola, certo? Dentro das 4 grandes áreas que nós temos no Enem. Linguagens, matemática, ciência da natureza e ciências humanas. Ou seja, tudo termina sendo muito importante. Tudo é muito importante. Bom, professor, vamos esse passo a passo que você preparou para a gente, para que a gente possa fazer esse planejamento, né? O aluno está acompanhando, aqueles que estão acompanhando, como seria esse planejamento para essa redação? Vamos lá. Bom, aí a ideia é a explanação do texto dissertativo argumentativo. Como é que ele vai ser apresentado para você? Eu separei 4 passos na hora de planejar o seu texto. O primeiro passo é analisar o tema. Como é que é a análise do tema? É importante perceber, Elielson, que o tema ele é uma construção entre a frase que lhe é apresentado. Supomos que nossa frase seja a democratização da cultura no Brasil. Ponto. Aí, além dessa frase, nós temos aí que entender que existe um direcionamento. E o direcionamento é justamente os textos motivadores, certo? Então, o primeiro passo é você analisar a frase tema juntamente com os textos motivadores. A partir daí você vai selecionar o recorte temático que você tem, certo? Esses textos motivadores, eles direcionam, né? Direciona a discussão. Direciona a discussão. Exatamente. Ele vai te dar, como o tema é amplo, onde é que eu vou procurar a especificidade dele? Dentro dos textos motivadores, certo? Que fique claro que você não precisa e nem pode copiar textos motivadores e nem precisa copiar informações que estão lá. Eles são utilizados para te guiar, para especificar o recorte temático, certo? Aí eu gosto de falar sempre, professor, que aí entra aquela questão que o Pierre Bourdieu trabalha do capital simbólico e cultural. Ou seja, você tem lá a temática, né, a democratização da cultura brasileira, da cultura no Brasil, você tem os textos motivadores, você não vai copiar esses textos motivadores, mas você vai precisar ter um arcabouço teórico muito forte, que é o que nós chamamos de repertório sociocultural, que é justamente toda a discussão que você tem acerca daquele conteúdo. E aí o Enem não trabalha apenas a questão do texto, ele está trabalhando uma perspectiva de cidadão que vai sair da escola e vai compreender toda a dinâmica da sociedade. Com certeza. Assim, a ideia da redação do Enem é fazer com que o aluno demonstre dentro daquela questão subjetiva todo conhecimento, não, ou parte do conhecimento que ele assimilou durante a formação básica. Daí você vai envolver questões sociológicas, filosóficas, históricas, biológicas, matemáticas e as mais possíveis recorrências que o aluno pode ter dentro do seu repertório. O aluno não pode, professor, porque às vezes ele tem um repertório muito grande. Tem aluno que tem dificuldade para justamente fazer essa seleção do que ele deve escrever, do que ele deve priorizar enquanto ideia. Quando ele estiver nessa confusão mental, vamos dizer assim, nesta seleção. Aí nós vamos para o primeiro, ele tem um direcionamento dado pelos textos motivadores. Aí agora eu proponho que a gente tenha continuando a nossa explanação, continuando a nossa racionalização, nós vamos para o segundo passo do nosso texto, tá? O segundo passo ele vai tratar sobre a estrutura, certo? Como é que você faz essa seleção? Como é que se facilita essa seleção? Parta do ponto que você tem uma ideia central. Essa ideia central nós vamos chamar de tese. E a tese, o que ela configura? Ela é o posicionamento diante de uma situação, problema. Supomos, Elielson, o nosso tema, que é a democratização. Esse posicionamento ali, isso está mostrando ali a tese, esse posicionamento, professor Érico, que ele seria justamente aquilo que vai limitar para que ele não fique perdido entre várias possibilidades? Isso, é essa limitação mesmo, é o direcionamento da problemática. Supomos que você tem a democratização de cultura como tema.
nós temos que evidenciar um problema, evidenciar uma situação a ser resolvida. Portanto, a gente pode trabalhar com a seguinte tese: a necessidade de garantir a democratização do acesso à cultura no Brasil. Essa seria a nossa problemática. A partir desse momento de criação da problemática, você parte para um segundo momento. O que é uma dissertação argumentativa? É você provar uma tese. Se nossa tese é um problema... Ali eu vi que você tinha colocado a possibilidade de 2 teses, né? Na verdade, assim, a tese é uma, que é a primeira problemática. Aí você precisa provar aquela tese. A prova daquela tese é justamente as causas que vão fortalecer aquela problemática. Então, se a tese é um problema, eu devo provar que o problema existe. E aí eu vou recorrer a alguns recursos, que é o do repertório sociocultural, para provar a minha ideia. Mas, basicamente, vamos voltar à explanação. Na explanação, depois que se encontra a ideia, depois que você encontra a problemática e destaca, você precisa prová-la. Eu tenho uma sugestão que vai garantir a progressão textual, que parte do seguinte ponto. Se você analisar que existe uma causa histórica para um problema social, e todos os problemas sociais partem de uma causa histórica, você consegue já provar que esse problema existiu a partir de algo da formação cultural brasileira, da formação social, da formação histórica, certo? Então, assim, o processo de formação do problema seria o seu primeiro argumento no que diz respeito à prova da problemática. Em um segundo momento, ainda com a ideia de progressão textual, você pode pegar aspectos atuais do problema. E para que se defina isso, para que se limite, a gente pode pensar no seguinte comando: o que impede a resolução da problemática hoje? Então nós temos uma problemática, a formação histórica da problemática e o que impede a atual resolução da problemática. Bom, então o ideal, no caso aí dentro desses 2 pontos, é entender historicamente como aquilo se apresenta. Aí você pode trabalhar antropologicamente, filosoficamente, sociologicamente. Isso. Depois entender o presente, ou seja, como aquilo está contextualizado nesse momento, porque daí você vai partir para aquilo que nós chamamos de intervenção? Exatamente, que é o nosso 4º passo. Depois que eu dei o 2º passo, nós vamos agora para o terceiro. O terceiro, Elielson, que é justamente o que vai trabalhar com o repertório sociocultural. Você me falou que existe uma causa histórica. Você me falou que existe uma causa atual. Mas você deve provar isso. Como é que você vai provar isso? Eu sugiro que você coloque em 3 parágrafos o que chamamos de repertório sociocultural. Na introdução, são 3 possibilidades que eu apresento aí para vocês. Primeiro, um conhecimento específico sobre o tema. Segundo, um conhecimento no mesmo campo semântico do tema. Terceiro, um conhecimento de caráter social, uma vez que todos os temas trabalham com caráter social. Para exemplificar de forma rápida aqui, se nós pegarmos o tema do ano passado, que é a questão da inclusão do surdo na educação brasileira, é difícil um aluno ter um conhecimento específico sobre surdo, conhecimento filosófico, literário, sociológico, que fale diretamente sobre o surdo. Mas ele tem um conhecimento, não tem um conhecimento específico, mas eu tenho um conhecimento do mesmo campo semântico. Eu sei falar algo sobre o deficiente. Por exemplo, eu posso recorrer a personagens literários como Eugênia, do Memórias Póstumas de Brás Cubas. Eu posso recorrer aos 100 Pernas, do Capitão de Areia, do Jorge Amado. Então, assim, se eu não tenho um conhecimento específico, eu recorro para o mesmo campo semântico. E se acontecer o caso de eu também não ter acesso, por algum motivo, não conseguir lembrar de algo relacionado ao campo semântico, eu vou para o campo social. Aí eu posso falar de Constituição Federal Brasileira, eu posso falar de Declaração Universal dos Direitos Humanos, eu posso falar de elementos que trabalham com questões sociais, certo? Então esse é o primeiro momento que o repertório sociocultural na introdução. Agora vamos para o repertório sociocultural no resto da redação, que é um repertório mais produtivo. Eu vou ter que recorrer a reconhecimentos para provar o que eu afirmei. Então vamos para o segundo momento que fala sobre o repertório sociocultural, que é o desenvolvimento de número 1. Bom, se eu tenho, Elielson, uma causa histórica, eu trabalho com a formação do país, o melhor momento para que eu recorra a isso é justamente fatos históricos. Eu sugeri aí, professor, como é que eu vou recorrer a fatos históricos? A história é ampla. Como é que eu vou saber essa questão da cultura? Bom, existe uma estratégia. A primeira estratégia é você pensar em grandes eventos, grandes períodos que mudaram a formação social do país. Eu sugeri aí 4, na verdade. Sugeri 4 momentos. O período colonial brasileiro, que foi nesse momento que se constrói a cultura nacional.
Um segundo momento, que é o processo de industrialização, em que a sociedade deixa de ser rural, passa a ser urbana. Um outro momento que remete ao capitalismo, que a sociedade passa a ser consumista e padronizada. E um momento mais recente, que é a internet, que são as mudanças no sistema de comunicação e de informação. É possível usar todos eles? Não, ou não? É difícil usar todos eles em uma redação só. Porque aí você precisa Ele direcionar. pode priorizar, por exemplo, só a questão da internet? Pode priorizar a internet, pode priorizar... Só o colonial, com o industrial. Isso, aí vai depender do tema Ele que pode você fazer tem uma acesso. combinação, então? Até pode fazer uma combinação com cuidado. É bom lembrar que o repertório sociocultural serve para defender a sua ideia. Bom, professor Érico, eu queria agradecer pela sua participação, pegar essa sua ideia, vamos dizer assim, que é associada à discussão que os meninos estão trazendo junto com o professor Jardel, e, acima de tudo, não só nós ficarmos mais atentos ao texto, no sentido de dos alunos conseguirem fazer um texto cada vez mais eficiente, que se aproxime da nota máxima, mas que temas como esse, por exemplo, eles possam ganhar a sociedade de uma forma geral. A gente precisa discutir a nossa cultura e esse acesso aos elementos para que a gente possa construir uma melhor identidade do nosso próprio povo. Com certeza, sim. E eu espero também que eu consiga deixar a mensagem de que o grande segredo de uma boa redação Enem é você conseguir acessar os conhecimentos que você já possui. Ninguém vai conseguir falar sobre todos os temas, conseguir comentar todos os temas ou conseguir adivinhar um tema que vem do Enem. O aluno não pode se preparar nesse sentido. Ele deve estar preparado para assimilar os conhecimentos que ele possui para conseguir argumentar com um repertório sociocultural produtivo em qualquer tema que aparecer, que surgir. Então, a grande função do professor de redação é justamente criar essas estratégias para que o aluno ele aprenda a selecionar e a recorrer aos conhecimentos que adquiriu durante o processo de formação. Enquanto ele pega a aula de todo mundo lá, de todas as disciplinas, o professor de redação diz, vamos agora organizar tudo isso aqui. Organizar, selecionar, para que você tenha uma argumentação forte. Parabéns pelo seu trabalho e muito obrigado por ter vindo ao programa, professor. Muito obrigado, Elias, pelo convite. Foi um prazer. A gente já para um rápido intervalo, daqui a pouco nós estamos de volta para o último bloco do programa Consciência Humana. Estamos de volta, terceiro bloco do programa Consciência Humana. Já batemos um papo aí muito profundo sobre a redação com o professor Érico e um pouco com o professor Jardel de Arte, que deu sua opinião com relação ao tema a democratização da cultura no Brasil. E nesse momento eu vou receber agora, né, dois alunos, são dois irmãos, né, a Marla, que faz o terceiro ano, né, e o Matheus, que está no pré-vestibular. Ambos estudam no Colégio Objetivo. E eles vieram ajudar a gente, né, com relação a essa questão da redação. Eles que são reconhecidos, né, na escola e até pelos resultados que obtiveram na vida já, por alguns vestibulares que eles já praticaram, testaram, né, e se saíram muito bem nessa questão da redação. A princípio, antes de entrar no tema, Matheus e Marla, a questão propriamente da redação em si. Como vocês analisam essa coisa de parar ali naquele momento da prova e respirar para fazer um texto que ele se enquadre dentro de uma perfeição que vocês estão buscando? Professor, a princípio é importante saber que a gente passa o ano todo treinando, sabe? E eu acho que o principal fator que faz com que você consiga fazer uma redação, organizar os seus pensamentos, é realmente a prática, sabe? Você está ali o tempo todo treinando, por mais que você consiga resultados bons, os professores estão lá em cima e você praticando, sabe? E manter a calma. Você treinar e também estabelecer um padrão é muito importante, porque você não querer inovar na hora, sabe? Você vai, durante o ano de preparação, estabelecer um padrão de redação, como você faz a sua própria redação. Cada aluno tem o seu estilo, cada aluno tem os seus próprios argumentos, tem os seus próprios conectivos. Estabelecer um padrão é muito importante porque você já está habituado a fazer aquilo, sabe?
não querer inovar na hora, eu acho que é muito importante. É perigoso, né? É perigoso exatamente, querer inovar porque na você hora. pode se estressar ou se desestabilizar emocionalmente, isso é muito perigoso. Então, estabelecer um padrão está entre os principais critérios para fazer uma redação muito boa. Marla, como é que você pensa em tudo isso? Bom, na verdade, eu penso bem parecido com o Matheus, porque como, na verdade, o segredo é você chegar ou no terceiro ano ou no pré-vestibular já tendo o seu próprio repertório cultural, porque, de certa forma, você só vai aprimorar daqui para frente. E aí, conversando com os professores para saber como esquematizar o seu texto até lá. Sobre o que o Eric falou de explanação textual, de ter já um sentido de progressão do texto, é muito importante, porque no momento, independente do tema da redação e de qualquer redação, você vai ter um roteiro para seguir, vai saber quais conectivos usar. Por exemplo, em relação à área, no campo social, você já sabe os seus teóricos, as suas alusões históricas, seus pensadores e assim continuar. Pode falar, Matheus. Eu acho que o que ela quer dizer, professor, é porque assim, muitas pessoas buscam inovar procurando filósofos muito distantes, sofisticados, que muitas vezes as pessoas não conhecem. O que é importante ressaltar é que o tema do Enem é basicamente social. Então você vai tratar no texto do Enem específico de um problema de questão social que precisa ser resolvido. Então existem teóricos que a gente chama de teóricos coringa, que embora seja a mesma teoria, você pode abordar de maneiras diferentes, mas parecidas, porque a temática do Enem é realmente social. Então o que ela fala é de você já, ao invés de estar procurando uma gama enorme de teóricos que muitas vezes podem confundir você, como o Érico falou, você não conseguir fazer o recorte temático direito, é importante que você tenha em mente 2 ou 3 filósofos que você consegue mexer com eles durante o texto. Moldar, né? Exatamente. E modificando é muito mais importante. Manter o seu repertório, mas adaptar de acordo com cada tema. E é isso que o Matheus falou, de ter já os teóricos chaves, as alusões, como o Eric falou, de capitalismo, de revolução industrial, são temas que, de certa forma, são abordados muito intensivamente. Então, você já tem um complexo muito maior de argumentos para falar sobre isso. No caso, por exemplo, nós estamos debatendo a questão cultural. Você entender do Norbert Elias, você entender bem de um Claude Lévi-Strauss, que são antropólogos, trabalham bem a cultura, a questão cultural. Os brasileiros que eu acabei de citar, o Darcy Ribeiro, você tem um Sérgio Buarque de Holanda, Gilberto Freire, Roberto da Mata. E, claro, você dentro da sociologia, você vai ter aqueles que são mais práticos, como um Durkheim, um Weber, um Marx, ou seja, que já traz para uma alusão muito maior. Por exemplo, a Escola de Frankfurt, por exemplo, que é uma corrente que tem no começo do século XX, dentro de uma questão de interpretação de uma democratização de cultura, ela seria possível de ser viabilizada dentro de uma redação? Exatamente. Os sociólogos da Escola de Frankfurt, por si só, Theodor Adorno, Max Horkheimer, eles trabalham muito essa questão da cultura em si, da disseminação da cultura, da modificação dessa cultura contemporânea. Inclusive, eles colocam muito da culpa dessa modificação, dessa massificação da cultura nas mídias, o que já é uma porta de entrada para um possível agente causador da problemática de um possível tema de cultura. O Eric citou ali a questão da internet. Quando você fala na internet, se voltar para ele... Exatamente. É muito interessante porque internet, quer queira, quer não causa só o problema da cultura, mas muitos outros problemas, como o preconceito. Vamos supor que venha algum tema que fale, não querem dar adivinhar temas, claro, mas vamos supor que venha algum tema que fale sobre preconceito, sobre minorias. A internet está muito atrelada a essa questão da disseminação de notícias, os fake news. Então, a internet por si só é algo que já pode ser moldado no seu texto, sabe? Marla, a questão da cultura brasileira, a democratização da cultura no Brasil. Como é que a Marla começaria a pensar esse tema? Bom, sobre esse tema, eu acho que tem muita coisa para falar, principalmente no campo literário, por exemplo, a partir do modernismo, que os escritores passam a buscar por um caráter nacional, a nossa identidade, tentar fugir da influência europeia. E é nesse momento que a gente passa a pensar, nossa, até que ponto eu posso criar a minha cultura e adaptar para dizer assim, não, essa daqui eu vou identificar como cultura brasileira. E a partir do modernismo, com o evento também que eles realizaram, que foi a Semana da Arte Moderna, 1922, que eles estenderam a cultura brasileira e tiveram a apresentação. Na busca dessa identidade. Na busca da identidade brasileira, sim. Você pensa da mesma forma? Exatamente, professor. E voltando para o desenvolvimento do texto agora, porque essa seria uma introdução bem plausível,
falar por exemplo, eu gosto muito de citar teóricos brasileiros, filósofos, sociólogos, enfim. E tem digamos, um queridinho dos alunos agora, que a gente usa muito, que é o Milor Fernandes. Não sei se você já ouviu falar nele, mas ele é um geógrafo que estudou muito tempo a questão da dinâmica brasileira. Incrível como ele é antigo e agora ganha essa força toda, né, no meio porque o que ele fala faz muito sentido no cenário político, no cenário social hoje. Ele tem uma frase muito interessante que diz que o Brasil tem um grande passado pela frente. Então, quando nós Brasil tem um grande passado pela frente. Então, quando ele fala... então, quando nós queremos falar de que grande parte dos problemas do Brasil e a questão da não disseminação, da não democratização da cultura é uma problemática no Brasil, trata de raízes históricas, porque você quer queira, quer não, no passado do Brasil, a cultura indígena, que faz parte dessa gama, dessa miscigenação brasileira, ela foi muito oprimida, a cultura africana por muito tempo também foi muito oprimida, de certa forma, para protagonizar a cultura europeia, entendeu? Inclusive, os modernistas, eles fizeram isso. Tem um movimento, que é o movimento antropofágico, que busca justamente... antropofagia é a questão de comer a carne humana, né? Mas, para eles, esse movimento antropofágico é de devorar a cultura internacional em busca de uma cultura nacional, em busca de demonstrar essa cultura nacional. Então, quando nós falamos, utilizamos o Milor Fernandes, nós realmente trazemos à tona todo esse processo histórico de concentração da cultura, sabe? De não disseminação da cultura. Engraçado, assim, a proposta é a democratização da cultura brasileira. Eu estou aqui ao lado de dois alunos que são top de linha, espetaculares, que têm uma leitura muito grande de mundo, que são jovens, que entendem bem da literatura, da sociologia, da filosofia, que têm um repertório sociocultural, né, que leva uma grande vantagem sobre muita gente, mas nem todo mundo conseguiu, ao longo do tempo, ter toda essa influência cultural que vocês têm. Um tempo desse, agora foi 2015, a Fé Comércio fez uma pesquisa, e nessa pesquisa ela foi avaliar, por exemplo, a cada 10 brasileiros, quanto iam para uma exposição artística. E aí, mais de 9 nunca foram a uma exposição artística. Mais de 8 nunca foram ao teatro, mais de 7 não frequentam o cinema. Ou seja, o índice de leitura é um dos piores do mundo. Ou seja, se eu tenho uma sociedade que ela não frequenta cinema, ela não frequenta teatro, ela não frequenta exposição artística, ela não tem leitura, qual é o entrave? Ou seja, como é que eu vou querer democratizar a cultura desse país? Me ajude aí. Professor, então, já tratando dessa questão e não é à toa que as notas da redação do Enem são baixíssimas, as médias, não só na redação, mas em todas as áreas do Enem, infelizmente, as notas elas são muito baixas. Isso é questão de educação. Hoje nós todos sabemos e acreditamos no poder transformador da educação. Então, uma proposta de solução para o problema da democratização seria realmente investir, não só em educação, porque há investimentos em educação, sabe? Quando é como nós falamos, você tem que tomar muito cuidado com a proposta de intervenção, porque muitas vezes as pessoas pensam, vamos criar leis. As leis, elas são criadas o tempo inteiro. O problema, a questão está em criar práticas e medidas eficazes. Então, é muito importante utilizar a palavra eficaz no texto, porque já traz essa questão de uma mudança inovadora, entendeu? Então, vamos supor, para a democratização da cultura, o que precisamos para a democratização da cultura? Investimentos em eventos artísticos que realmente remetam à questão da cultura, seja pela arte, seja pela dança. Professor, nós tivemos, só cortando um pouco, um evento muito interessante ano passado, que o senhor com certeza ficou sabendo, que foi aquela problemática, aquela polêmica em torno daquela exposição lá no MAN, no Museu de Arte Moderna de São Paulo, no qual muitas pessoas foi tema da USP ano passado. Que foi tema da FUVEST, exatamente. Então, o que aconteceu? Muitas pessoas, inclusive pessoas famosas, inclusive pessoas que se julgam entendedoras do assunto, inclusive o ministro da Cultura do Brasil, publicou algumas coisas no Twitter muito... não condizem bem com a verdade. Muitas pessoas ficaram julgando aquilo como pedofilia, porque a exposição era de um homem nu, realmente. Então, se as pessoas chamaram de pedofilia, chamaram de histeria, chamaram de inovação problemática, como se o nudismo na arte fosse uma inovação. Se essas pessoas soubessem, estudassem arte, que era algo que deveria ser realmente valorizado nas escolas, elas saberiam que a arte, ela remota há muito, muito, muito tempo atrás. No Renascimento, com a valorização do antropocentrismo,
as estatuetas, não só as estatuetas, mas os quadros, as pinturas, elas todas remontavam para o nudismo, sabe? E as pessoas não tinham aquele espanto, porque a arte naquela época era valorizada. As pessoas queriam obras de arte na própria casa, as pessoas elas compravam, elas pagavam por aquilo. E hoje não. Hoje as pessoas elas estão mais voltadas por uma, e aí entra a questão da indústria cultural, por uma arte que seja massificada, por uma arte que venda. As pessoas hoje que deixa até de ser arte, né? Exatamente, exatamente. Perde a sua essência, a essência da arte ser algo expressionista, introspectivo. E que vem a quebrar paradigmas da sociedade. Exatamente. Sobre essa questão, o próprio Pierre Bourdieu, ele fala sobre essa violência simbólica, de que, de certa forma, uma cultura hegemônica, ela se sobrepõe sobre a outra. Isso impede, de certa forma, que haja uma diversificação. Apesar da miscigenação, existe ainda uma cultura tentando se impor sobre a outra. E esse processo dificulta muito, inclusive, a democratização da cultura. Porque, além do sentido da indústria cultural de tentar viabilizar somente o processo lucrativo, em vez do próprio processo de criação da arte, daquele entendimento do conhecimento sobre ela, existe o processo de imposição de uma cultura sobre a outra que, infelizmente, deixa muitos indivíduos ainda à margem da sociedade, à margem do processo cultural. E quando você fala da imposição, nós estamos num mundo globalizado. Nesse mundo globalizado, essa imposição de alguns países que são muito mais fortes economicamente, isso se dá de uma forma bem mais natural e a gente termina aceitando, acolhendo aquilo, né, sem fazer muito questionamento. Além disso, Marla, quando você coloca essa construção do indivíduo, que basicamente o que você está colocando, olha, se tem uma imposição de uma cultura sobre outra, significa que aquele indivíduo que ele surge dentro de determinado costume, de determinado contexto, ele vai perder a sua identidade e a sua essência. Ou seja, e aí poderia nascer dali uma obra artística, uma perspectiva de mundo, uma visão própria daquele lugar que oferecesse ao mundo todo uma nova possibilidade e aquilo é impedido por conta dessa imposição que você coloca. De certa forma, ele perde até o caráter de cidadão dele, porque como a Constituição prega que ela deve, sim, assegurar o direito de acesso à cultura a todos, à medida que ele perde sua cultura, perde a capacidade de se identificar na sua cultura, ele torna-se um cidadão aquém, ele perde o direito de exercício da cidadania. Ele fica muito marginalizado em relação a tudo e de certa forma, um cidadão alienado, acrítico em relação a todo esse contexto. E aqui, antes, Matheus, só para poder dar um norte para vocês e para o nosso telespectador, você está dizendo assim, vocês estão discutindo muito a questão da redação. Bom, vocês estão vendo dois jovens discutir a cultura brasileira com propriedade. Vocês estão vendo dois jovens que vão se inserir no mundo daqui a pouco, seja na medicina, no direito, na área que eles forem escolher viver, mas que vão perceber os problemas do mundo, seja da cultura ou de qualquer outro tema, com muita dignidade e com um intuito de cidadania muito grande. Que eu acho que é isso que vai fazer o grande diferencial nesse processo todo que vocês passam dentro da escola. Exatamente, professor. A questão de conhecer, a questão de estudar sobre esses assuntos, não se volta apenas para o colégio, porque muitas pessoas, muitos alunos, e essa é realmente, infelizmente, uma realidade, sobretudo dos alunos das escolas públicas, é que eles visam estudar os assuntos apenas para tirarem notas boas ou para passarem no vestibular. As pessoas elas devem entender que esses conhecimentos eles devem ser utilizados não só para um crescimento acadêmico, para um crescimento profissional, mas para um crescimento do próprio indivíduo, sabe? Dele poder entender como que funciona a sua sociedade, para ele entender como que funciona a questão da política. Eu vejo muito isso no Brasil, com um cenário político deletério que a gente vive hoje, uma confusão onde as pessoas não entendem. Muitas pessoas não sabiam que era impeachment no tempo da Dilma, apesar de nós já termos tido um impeachment antigamente. Em 92, exatamente. Né, então, muitas pessoas não conhecem determinados termos e acabam ficando além. E o pior não é isso. O pior é que, além das pessoas ficarem à margem, né? à margem das discussões, elas acabam formando preconceitos. E reproduzindo senso comum. Exatamente. Reproduz senso comum. E falando coisas erradas, falando coisas que não entendem, fazendo pré-julgamentos. Se prendendo a convicções. Exatamente. É o que a gente vê muito hoje, sobretudo nesse ano, que é um ano de eleição, de as pessoas fazendo, eu vejo muito isso nas redes sociais, das pessoas fazendo campanhas para todo mundo votar em branco,
sabe? As pessoas, não tem eleitor bom, então vamos todo mundo votar em branco, vamos todo mundo votar nulo, entendeu? As pessoas, elas querem muito conforto. Elas visam muito hoje o conforto. O imediatismo, resolver seus exatamente. problemas. E não estão nem aí, embora sejam problemas dessas próprias pessoas, porque embora seja algo coletivo, reflete no individual. Então, essas pessoas, elas devem buscar, nós devemos, nos incluindo, buscar sempre estar atualizados dos processos políticos, dos processos sociais, do que se passa realmente na nossa sociedade, entendeu? Não só para um desenvolvimento intelectual, mas para um desenvolvimento social e, quem sabe, que nós possamos contribuir de alguma forma para a sociedade, sabe? E aí, nisso que o Matheus está falando, se consolida, na verdade, aquela aspiração da escola para que tipo de aluno ele está oferecendo, que tipo de ser humano está saindo da escola, né, Marla? Sim, justo. Porque acredito que, principalmente nesse clima de vestibular, de que está chegando cada vez mais perto, às vezes o próprio colégio, sem perceber, fica focando muito no didático, em passar o conteúdo acadêmico, sendo que a própria formação e desenvolvimento é importante nesse sentido. Então, é muito interessante quando a escola, no sentido de formar o aluno, também se interessa no aspecto social, em contextualizar ele com o mundo, em preparar ele para enfrentar essa situação de contextualização. Isso porque até independente de toda a temática que possa vir a ser cobrada, você sai da escola com um capital simbólico e cultural muito forte, que faz com que você tenha uma capacidade de ser um bom médico, de ser um bom advogado, de ser um bom professor, de ser um cidadão que de fato tenha qualidade. Quero agradecer a Marla e ao Matheus, tá certo, pela participação, agradecer ao professor Érico, professor Jardel. Esse foi mais um programa Consciência Humana, sempre feito com muito carinho para você, para levar conhecimento, a discussão e provocação. Ou seja, em 57 minutos nós não vamos conseguir abarcar toda a temática, mas tenho certeza que muitas provocações ficam a partir desse programa e cabe a você, sendo aluno ou não, investigar a sociedade, procurar conhecer o conteúdo, procurar conhecer o assunto e assim formar um senso crítico acerca desses fatores. Nós queremos agradecer, estamos aqui firme e forte, se Deus quiser, com o Brasil cada vez mais forte, não só no aspecto político e cultural, mas também aí no nosso futebol. Tomara que a nossa seleção esteja dando certo. Esse foi mais um Consciência Humana, o programa para mentes inteligentes, corações livres e pessoas apaixonadas pela ideia de mundo melhor, sempre lutando pelo bom, pelo justo e pelo melhor do mundo, mais que um programa, um gesto de amor e fé na inteligência humana. Até a próxima semana, se Deus quiser.